Olá, você que é concurseiro ou concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vitor Magalhães e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que é de muita gente. Por onde começar a estudar para concurso público? Basicamente, eu vou te ajudar a decidir por qual matéria você deve iniciar os seus estudos. Mas retomando aqui, a verdade é que todo mundo fica extremamente assustado quando analisa pela primeira vez um edital de uma prova de concurso público e descobre que simplesmente são cobradas todas as disciplinas possíveis e impossíveis. É um oceano de informação e nesse exato momento todo candidato tem uma dúvida. Por onde eu começo? Então deixa sua mensagem aí para mim nos comentários dizendo como que foi quando você começou a estudar para concurso ou como que está sendo agora que você começou a estudar, lidar com esse oceano de informações e identificar qual seria a primeira matéria de todas a ser estudada. Mas calma, olha só, é perfeitamente normal se sentir assim no início dos estudos. E tem gente que se sente perdido mesmo após anos e anos de estudo. Tá? Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar como você deve iniciar os seus estudos, por qual matéria, qual disciplina você deve começar a sua jornada. Ah, Vitor, mas eu já comecei a estudar, eu já estudo há 3 anos e tal. Será? Será que não vale a pena você dar um reset e começar do zero a estudar novamente? Não sei, talvez. Vou te ajudar a decidir isso no final do vídeo, porque tem casos em que isso é fundamental para a aprovação. E aproveitando essa oportunidade, eu vou te ajudar a entender se vale a pena você estudar várias matérias simultaneamente no mesmo dia ou na mesma semana, ou se vale a pena você focar a sua jornada de estudo em uma única disciplina por vez. Mas isso vai ser lá no final do vídeo, mas agora vamos ao que interessa. Como eu acabei de dizer, é perfeitamente natural que você se sinta perdido, cansado só de olhar a quantidade de disciplinas que são cobradas em uma prova de concurso público. Eu até arrisco dizer que é muito difícil que um candidato nunca tenha se sentido assim, sabe? E muitas vezes isso acontece porque a quantidade de matéria é desumana, mas existem técnicas para que você possa enfrentar essa enxurrada de matérias, de informações, de disciplinas. E talvez o principal seria entender qual é o seu ponto de partida, por onde você deve começar. Só para você ter mais noção do tamanho do problema que eu estou falando, eu vou abrir aqui para exemplificar dois editais de concurso público para te mostrar a quantidade de disciplinas que são exigidas em uma prova. Esse edital aqui é do último concurso da AGU, a Advocacia Geral da União. Agora dá uma olhada na quantidade de disciplinas que foram cobradas na prova objetiva do concurso da AGU. Muitas delas você sequer estudou na faculdade. Esse edital aqui já é para uma prova da magistratura federal, para o cargo de juiz federal substituto do TRF2. E olha aí a quantidade de disciplinas cobradas na prova objetiva. É assustador. E é exatamente por conta dessa imensidão de matérias que é fundamental que você dê o pontapé inicial da forma correta. Isso porque se você tiver um estudo sem eficiência, essa é a principal causa do abandono, da desistência no meio do processo de estudo e da não aprovação. Então, acabou meu café. Então, a falta de planejamento nessa fase inicial pode te prejudicar definitivamente. Então, eu costumo dizer que estudar sem planejamento é o mesmo que não estudar. É preciso ter muita eficiência. E principalmente nessa fase inicial dos seus estudos, você deve ter essa preocupação, porque se você começar a estudar de uma forma errada, você aumenta significativamente a chance de você abandonar o sonho do concurso público, o sonho de um dia ocupar um cargo público. Mas então vamos ao que interessa. Por qual disciplina começar? A grande sacada aqui é você compreender que apesar de existir um enorme número de disciplinas no edital de uma prova, existe um denominador comum, um grupo de disciplinas que é cobrado em todo e qualquer concurso. Caso dos concursos da carreira jurídica, por exemplo, direito administrativo é cobrado em toda e qualquer prova. Por exemplo, seja a prova para magistratura federal, magistratura estadual, Ministério Público, Procuradoria, enfim, cargos das carreiras policiais, em todas elas você vai encontrar direito administrativo na lista. O mesmo vai acontecer com direito constitucional. O direito constitucional é cobrado em qualquer concurso. Direito civil tem uma parte que é cobrada em todos os concursos, em outra parte que é cobrada só em alguns concursos. Processo civil é uma disciplina que é cobrada em todos os concursos. Então, o primeiro ponto é você entender que existe um grupo de matérias
que são importantíssimas para todo e qualquer concurso. Feito isso, você já exclui logo de cara aquelas disciplinas que são específicas para alguns concursos. Porque olha só, a ideia aqui é fazer com que você alcance o máximo de excelência no menor tempo possível, ou seja, eficiência. Então, se você priorizar as matérias que são exigidas nos principais concursos, certamente você vai estar apto para fazer uma prova objetiva bem feita muito antes de quem começa a estudar aleatoriamente uma matéria que é cobrada só num determinado concurso e deixa de lado, por exemplo, uma disciplina como direito administrativo. Então, existe um grupo de disciplinas que na sua área são exigidas em todo e qualquer concurso público. Vamos dar a elas o nome de disciplinas básicas. Então, a sua primeira tarefa é abrir uns 5 editais diferentes da sua área de concurso público e identificar, anotar, listar quais são as disciplinas básicas. Anota no post-it, no caderno, onde for, porque é dali que você vai extrair a primeira disciplina que você vai estudar. E quando você fizer esse trabalho de seleção, automaticamente você está excluindo, deixando para o futuro, aquelas disciplinas que são cobradas só em um concurso A ou B. Mas fato é que fazendo dessa forma, você vai descobrir, você vai obter uma seleção de quais são as disciplinas básicas para o seu estudo. Mas isso é o suficiente? Claro que não. Ainda falta você identificar entre essas disciplinas básicas qual delas será o seu ponto de partida. E o primeiro passo para isso é tentar identificar qual disciplina ou qual dessas disciplinas de alguma forma mantém uma relação de superioridade, é o princípio em relação a outras disciplinas. Se você ainda não pegou o raciocínio, eu vou te dar um exemplo com o meu próprio caso. Eu sou formado em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, então naturalmente que eu busquei um concurso das carreiras jurídicas e o meu foco sempre foi Procuradoria, especificamente Procuradoria da Fazenda Nacional ou Advocacia Geral da União. E, de fato, eu fui aprovado nesses 2 concursos. Mas vamos lá. Como eu identifiquei o meu ponto de partida? A minha primeira tarefa foi reunir dezenas de editais de provas de procuradoria. Então eu peguei a AGU, peguei PFN, peguei várias PGEs, várias PGMs, e eu juntei todos esses editais e fiz uma análise. E eu pude constatar, por exemplo, que direito constitucional era cobrado em todas as provas, mas, por um lado, eu tinha disciplinas que eram cobradas só em algumas procuradorias, só em algumas provas de procuradorias, como, por exemplo, direito penal. Nem sempre tem direito penal numa prova de procuradoria. Nem sempre tem direito do trabalho em prova de procuradoria. Não são todas que cobram. Direito civil tem uma parte imensa do direito civil que não é cobrado na maioria das provas de procuradorias. E assim eu consegui identificar as disciplinas básicas, mas agora eu precisava identificar a minha disciplina inicial. Qual delas seria o meu ponto de partida? E eu me lembro ainda que nessa época eu tinha lá na minha parede do meu quarto, onde eu estudava, uns 7 post-its mais ou menos colados, coloridos ali, com o nome das disciplinas básicas. E era uma satisfação enorme. Quando eu completava uma disciplina, eu ia lá e arrancava um post-it e ficava com um a menos. Mas tá, vamos lá. Qual foi o primeiro post-it que eu arranquei, né? A primeira disciplina que eu estudei. E eu já vou dizer logo, sem muita enrolação, a primeira disciplina que eu escolhi para estudar foi Direito Constitucional e eu tenho plena convicção de que eu fiz certo. Eu tenho amigos que começaram a estudar por Direito Administrativo, outros por Direito Civil, outros por várias matérias ao mesmo tempo, tá? Mas eu tenho muita certeza que Direito Constitucional é a primeira matéria para quem precisa estudar para as carreiras jurídicas. Pensa, por exemplo, por quem começa a estudar, sei lá, Direito Tributário. Aí ele está lá, começa a estudar princípios constitucionais da ordem tributária. Como que essa pessoa vai entender os princípios do direito tributário, especificamente aqueles de índole constitucional, sem ter uma visão, um panorama geral do que é a Constituição? Direito constitucional é o princípio de tudo, né? Já diria Kelsen, é a norma hipotética fundamental. É por onde começa todo o direito. Então não faz sentido você começar a estudar, por exemplo, direito financeiro, ou iniciar em processo penal. Comece por direito constitucional. E depois de arrancar aquele post-it de direito constitucional, eu tinha que escolher uma segunda matéria. E no caso eu escolhi direito administrativo. Tinha tudo a ver com procuradorias, é uma disciplina bastante exigida e inclusive na Constituição existe uma vasta gama de normas constitucionais que tratam do direito administrativo. Então fazia muito sentido a minha próxima disciplina ser direito administrativo. E assim foi,
eu fui arrancando os post-its e acabei as disciplinas básicas, né? Começando por Direito Constitucional, e só depois disso que eu parti para as disciplinas específicas. Um detalhe importante aqui, um detalhe mais estratégico. Depois que você estudar a primeira disciplina, que é Direito Constitucional, quando você for escolher as próximas, eu recomendo, do fundo do meu coração, que você priorize aquelas disciplinas que você tem maior afinidade, tá? Isso porque você está na fase inicial de estudos, ainda existe um risco de você desistir do seu sonho, de você largar de mão, de você ir muito mal numa prova, de você não sentir nenhum tipo de prazer estudando e você abandona de vez. Então, nesse momento inicial, facilite as coisas para você. Tá? Escolha uma matéria que você tem mais afinidade. Não vai lá estudar direito financeiro, por exemplo. Isso pode te assustar, tá? Então fica ali no que você gosta, no que você gostou durante a faculdade, para que você tenha êxito no processo de continuar a sua jornada de estudo. Ah, mas Vitor, eu já estudo há 3 anos, eu já estudei tudo e tal. Eu não acho que vale a pena eu voltar e estudar só direito constitucional. Olha, se você estuda há 3 anos, certamente você já tem muita bagagem. Mas isso não significa que você está sendo produtivo o suficiente para ser aprovado em um concurso público. Então, se você está com um sentimento de que você precisa de mais eficiência, talvez seja o caso de você dar um reset nos seus estudos e começar da forma correta. Não estou dizendo para você esquecer tudo que você aprendeu até aqui, claro que não. Mas para você reformular a sua estratégia de estudos. Talvez seja muito valioso para você pegar direito constitucional, estudar direito constitucional do começo ao fim, depois direito administrativo do começo ao fim, e assim sucessivamente, né? Claro, você vai escolher as disciplinas de acordo com sua área de concurso. E aí a gente entra num outro ponto da conversa. O que você faz? Você estuda várias matérias simultaneamente, ou você escolhe uma só e foca nela do começo ao fim? Sem dúvida, você deve escolher uma matéria só e focar nela do começo ao fim, e só passar para a próxima matéria depois que você tiver plena convicção de que você já atingiu um nível de excelência nessa matéria. Se você tem dúvidas sobre isso ou não concorda, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo explicando exatamente por que eu estou dizendo isso. Estude uma matéria por vez. Meus amigos, é sempre importante pensar em concurso público como uma fila de espera gigantesca. Imagina milhares de pessoas numa fila. Você não é obrigado a ficar nessa fila, ficar ali parado. Existem formas de você pegar atalhos, tá? E isso se chama estudar com eficiência. Muitas vezes, quem estuda com mais eficiência vai sendo realocado mais rapidamente, mais à frente, daquele que simplesmente só estuda. Então, se você só estuda, você pode ficar ali parado na fila, a fila vai andar. Muitas pessoas da sua frente vão desistir, muitas serão aprovadas e um dia lá na frente vai chegar a sua vez. Mas se você estuda com eficiência, você vai ali, ó, pulando, passando na frente de todo mundo e você pode abreviar todo esse longo processo e ser aprovado muito antes que a maioria das pessoas. Então, por isso, a eficiência é fundamental. O grande segredo é, se você não está sentindo que você está sendo produtivo, se você não está mensurando a sua evolução, tem algo de errado. Deixa um comentário aí para mim que eu vou te ajudar. E se você tem outras dúvidas como essa e se sente um pouco perdido na hora de estudar, saiba que na descrição desse vídeo tem um link onde você encontra todo o planejamento necessário para estudar para concurso público, aquele que eu recomendo que você utilize nessa sua jornada de estudos.